Você já imaginou uma cena que parece tirar o chão de uma pessoa em poucos segundos? Um carro enche o espelho retrovisor de poeira, latinhas amarradas rangendo como se zombassem. E no meio do acostamento, uma mulher de cabelos brancos, um vestido simples e as mãos presas a um poste, olhando para o caminho por onde partiu a filha. No dia do casamento, quando os convidados esperavam champanhe e discursos, quando as ruas da cidade se encheram de flores e de corredores de parentes orgulhosos, Lara e Renato escolheram um gesto que ninguém ali esqueceria. Disseram que seria apenas uma foto simbólica, uma cena que representaria virar a página. Pediram à mãe que ficasse ali, sorrisse para a lente que supostamente registraria o fim de uma história infantil e o início de outra, mais elegante. Amarraram um lenço no pulso dela. Fez-se a pose. O carro deu ré. O motor rugiu. As latinhas bateram. E o automóvel acelerou até ficar só poeira no ar. Muitos viram, poucos acreditaram no que viam. Dona Elvira ficou. Acordou para o frio do asfalto e para o barulho das latinhas que ainda soavam como uma zombaria no vento. Chamou a filha por nome com a voz que sempre tinha, firme, cheia de amor. Minha filha. Mas o som da palavra se perdeu entre os pneus e o vento. A estrada devolveu um silêncio cortante. O vestido azul, costurado por ela própria, tremulou ao vento. O brilho do véu ficou para trás. O carro desapareceu por uma curva, e restou apenas a cena do abandono. Respira fundo. De que cidade você está assistindo? Comenta abaixo, fica comigo até o fim desta história. Antes daquele dia, antes daquela imagem que correria de boca em boca, havia uma vida inteira bordada em retalhos. Dona Elvira acordava cedo, quando o sol ainda hesitava sobre as telhas. A casa cheirava a café e a farinha de milho. Na sala, a velha máquina de costura, um objeto tão amado quanto herança, fazia seu tic-tac constante, como um coração que não se cansa. Ali saíam lenços, vestidos e os sonhos pequenos, mas fortes, de uma mulher que aprendeu cedo a transformar tecido em dignidade. João, o marido, trabalhava na feira, debaixo do sol, trazendo à esposa histórias de jornal dobradas entre as mãos calejadas. Ele ria de um jeito tímido e segurava a mão de Elvira como quem segura uma promessa. Era homem de poucas palavras, mas deixou no peito de cada um dos filhos a certeza de que o lar era porto. Lara nasceu com olhos curiosos, menina que cresceu entre os panos e os bolos de fubá que a mãe assava para o vizinho. O bolo da véspera de festa, sempre um bolo simples mas feito com capricho, era celebração suficiente para um sábado. E foi o toque nas dobras do tecido e o cheiro daquele bolo que marcaram a infância de Lara. A família vivia com pouco, mas havia respeito, oração e uma forma simples de alegria. Quando João adoeceu, contou com o carinho da casa até os seus últimos dias. Antes de morrer, em uma tarde de sol ameno, ele sussurrou a Elvira que guardasse algumas lembranças e que nunca permitisse que o orgulho o cegasse. Em uma dessas manhãs difíceis, ele fez uma pequena coisa que depois ninguém entenderia de imediato. Escreveu. Escreveu palavras que acreditava que sua filha precisaria ler um dia, caso a vida a puxasse por caminhos tortuosos. Escreveu também para Elvira, pedindo que o amor fosse sempre maior que a vergonha. Lara cresceu com esse estoque de amor, mas também com a sensação crescente de que o mundo lá fora exigia outro tom. Na escola, notou os sapatos mais caros, os celulares reluzentes, os comentários discretos sobre origens. A sensação de não pertencer começou a doer como uma roupa apertada demais. Era uma dor silenciosa, que foi ganhando nome quando ela conheceu Renato. Renato entrou oferecendo uma imagem que Lara desejava: vestido novo, promessas de portas que se abririam, convites para lugares onde o sobrenome da mãe e o cheiro do bolo não importariam. Ele falava de mudança como se falasse de um destino merecido. A vida não nos deve nada, a gente pega o que é nosso, dizia com um sorriso treinado. Pequenas frases que, aos poucos, descolaram as lembranças de Lara da casa onde cresceu. Não era explícito em ódio, era sutil, plantando ideias como quem aduba uma semente, que estar ligado ao passado seria sempre um freio ao brilho que ela poderia alcançar. Houve momentos de ternura. Ele sabia como falar e quando elogiar, mas também havia palavras que picavam, sugestões para que certos laços fossem esquecidos, respostas que minimizavam a história de Elvira. Não é sobre ela, é sobre você, Renato repetia, como se ensinasse a Lara a escolher entre as memórias e o futuro. A manipulação vinha como névoa, quase invisível, mas capaz de encobrir o que era certo. E Lara, presa entre o amor por sua mãe e o desejo de ser vista de outra maneira, começou a se afastar em pequenas doses.
Atendia menos ao telefone, ia menos aos almoços dominicais. Dizia que tinha compromissos. As desculpas eram sufocantes. A culpa, às vezes, vinha em noites de insônia. Os preparativos do casamento foram uma sucessão de pequenos cortes. Dona Elvira, por amor, costurou até a madrugada o vestido que imaginava para a filha. Um tom de azul que lembrava o céu de uma tarde clara, tecido comprado com as economias juntadas em meses. Ela passou linhas e mais linhas com a paciência de quem alimenta esperanças. Na manhã da festa, a máquina de costura ficou muda. Só restava o cheiro da cola e do amor impregnado no pano. Dona Cida, vizinha de décadas, trouxe o pão de fubá e olhou para Elvira com um misto de orgulho e apreensão. Você fez tudo certo, fia, falou. E Elvira sorriu, tentando esconder o aperto no peito. No dia marcado, os convidados se perfilaram. Havia fotos, música e as promessas óbvias e timoratas sobre o futuro. Renato parecia engolir o mundo como se tivesse nascido com um mapa. Habituado aos aplausos, conduziu Lara por entre elogios e decisões calculadas. E ali, naquela mesma estrada onde os carros do cortejo passam para serem abençoados pelo vento, surgiu a ideia da foto simbólica. Não foi apresentada como violência, apresentou-se como um rito de passagem, algo teatral, quase poético. É só um símbolo, disse Renato com voz suave, e quem estava por perto aceitou a beleza da metáfora. Dona Elvira aceitou. Talvez acreditou que a imagem simbolizaria o sacrifício de uma mulher que cria a filha para voar. Talvez acreditou que a cena seria apenas um registro tolo que serviria de piada em almoços futuros. Não tinha no corpo antecedentes de desconfiança desse tipo. Tinha no peito a certeza de que uma mãe sempre confia. Entre o lenço que ela amarrou, o poste que recebeu as dobras do tecido e o sorriso que tentou forjar para a câmera, havia a confiança de que ninguém faria mal àquela mulher que dava tudo. E então o carro acelerou. O barulho das latas foi para alguns o som mais explícito daquela traição. Para outros, era somente ruído de festa. Mas para quem ficou, o tilintar foi insulto e lamento. Os segundos entre o mover do veículo e a poeira que engoliu as rodas pareceram horas. Dona Elvira, sozinha, sentiu o vento bater no rosto e levou as mãos ao lenço que a prendia. Havia nela uma mistura de incredulidade e de oração. Senhor, não me deixes, murmurou. Não clamou por vingança, pediu força para entender o porquê. O resgate veio não pelas músicas dos convidados, nem pelo choro das redes sociais. Veio pelo som de um motor pesado e de risos de homens que atravessavam a estrada carregando sacos e esperanças. Tarcísio dirigia um caminhão que conhecia todas as curvas da BR. Juninho era o rapaz que sempre ajudava, de boné virado, olhos prontos para ver o que os outros fingiam não ver. Eles encontraram Dona Elvira no acostamento, de pé, com o olhar perdido. Um homem que viaja às estradas aprende a decifrar sinais de abandono. Ao descerem, pararam, tiraram as latas que ainda pendiam no carro que passou e não olhou para trás, e com delicadeza solta, desataram o lenço. Moça, tá tudo bem? Perguntou Tarcísio com voz prática e sem julgamento. Elvira olhou para eles como se buscasse uma âncora no rosto do outro. Não queria chamar atenção, não queria escândalo. Sentia vergonha, uma vergonha que não tinha feito nada de errado. Eles ofereceram água, um cobertor, um lenço limpo. Juninho arrancou do caminhão um pedaço de jornal e improvisou um assento no banco do caminhão. Ninguém perguntou se queria processar, ninguém sugeriu-lhe expor aos meios. Eles a levaram para Neuza, uma senhora de coração largo, que abria a porta de sua casa para quem precisasse de um prato quente e um canto para se recompor. Neuza era conhecida por acolher aqueles que chegavam no bairro com histórias pesadas. A decisão de Dona Elvira depois do resgate foi íntima e silenciosa. Ela olhou para o seu próprio reflexo no vidro da janela de Neuza e entendeu que a cidade toda poderia falar de seu caso. Preferiu então recolher-se, não por covardia, mas por amor aos filhos, uma razão que os que a conheciam de perto entenderiam. Não queria que o nome de Lara fosse atirado como pedra nas ruas, nem queria que o gesto trouxesse sobre a filha a humilhação que poderia esmagá-la. Escolheu esconder a ferida, como se um pano novo fosse capaz de contê-la. Inventou desculpas, mudou de endereço com poucos pertences, reaprendeu a fazer bolos para vender em padarias mais distantes, atendeu uma fila diferente de clientes que não conheciam seu passado. No entanto, o silêncio não apagou a ferida. Nele, Elvira fazia orações curtas, como quem costura roupas no escuro. Senhor, dá força para carregar sem ferir quem eu amo.
Era um pedido que vinha do fundo, sem grandiloquência, apenas a súplica de quem segue em frente, um passo de cada vez. As orações lhe deram coragem para aceitar convites de trabalho, para costurar para senhoras que nunca saberiam da extensão daquela traição. A dignidade, para ela, residia em continuar. Lara, por sua vez, sentiu a velocidade da vida que escolheu, cobrar seu preço. No começo, parecia que o plano daria certo. Houve festas, fotos em capas de revista digital e avanços sociais que Renato soube promover. Mas as promessas que vivem de aparências não sustentam o íntimo. Dívidas se esgueiraram, discussões pequenas cresceram e o amor que Renato mostrava foi se transformando em controle e críticas murchas. Quanto mais ele exigia, mais Lara via seus antigos gestos de carinho com a mãe como coisa de gente que aprendia. Ele dizia que ela precisava ser outra. Ele não disse que também a estava aprisionando. A cada ano que passou, moradores que lembravam do episódio murmuravam por baixo, e a história veio a se reduzir a um sussurro. Lembra-se daquela mãe? Aquela cena? Lara vivia com a sensação de que, se o passado respirasse enquanto ela dormia, tudo desabar. E assim, entre a vontade de arrumar as malas de uma vida que prometia brilho e a culpa que teimava em invadir seus sonhos, ela seguiu. O tempo tem essa habilidade cruel de transformar o que era uma ferida quente em uma cicatriz que coça constantemente. Para Elvira, a cicatriz era um lembrete de que, mesmo sem justiça pública, havia uma forma de reconstruir. Para Lara, era a certeza de que a vida que arrancara dela, e também arrancara dela, estava lhe cobrando em noites mal dormidas e em portas que se fechavam sem cerimônia. Na casa nova onde Elvira morava, havia sempre um canto com retalhos prontos para virar algo novo. O motor da máquina de costura misturava-se ao som de um rádio que tocava hinos que ela conhecia desde menina. Um vizinho, ao perceber sua habilidade, a indicou para consertar roupas de um grupo pequeno de pessoas que confiavam em seu trabalho. Aos poucos, reparou peças de roupas que haviam sido rasgadas pela pressa do dia a dia. Reparou também a si mesma, costurando uma vida onde ninguém precisasse saber que ela um dia fora exposta à humilhação. Os dias não apagavam a memória do lenço preso ao poste, mas ensinaram que havia outras imagens mais fortes e mais verdadeiras. O riso das clientes quando elas provavam uma roupa e sentiam-se renovadas, o sabor de um café partilhado com Neuza na madrugada, a sensação de criar algo que voltava para uma casa com dignidade. Elvira aprendeu a se orgulhar de seus próprios feitos, sem precisar dos aplausos que sempre buscara para a filha. Enquanto isso, o casamento de Lara encontrou um desgaste que nem o sorriso profissional de Renato soube esconder. O carro que antes acelerara em busca de status, agora fazia curvas que levavam ao silêncio de uma casa onde os pratos ficavam sujos na pia por semanas. Ele exigia e ela começou a entender que o preço por sua ascensão era mais alto do que imaginara. Em festas, as fotos que antigamente exaltaram sua escolha começaram a mostrar um rosto empenhado demais em parecer feliz. As visitas à igreja, raras, não preenchiam o vazio que os sapatos novos não podiam. Anos se passaram. Não houve prismas dramáticos em manchetes, nem grandes confissões públicas. Houve o desgaste lento, a erosão de promessas que nunca foram raízes. Renatos existem assim. Prometem frutos e oferecem apenas espinhos de controle. E Lara, que havia aprendido a negar os seus laços por medo da vergonha, agora descobria que o que chamava de liberdade era uma cela decorada e vazia. Houve um dia, e foi um dia aparentemente comum, em que as coisas começaram a mudar de curso. Não por um trovão, não por um escândalo que decorasse as colunas de fofoca, mas por um objeto escondido que chamou a atenção de Lara enquanto ela organizava caixas no armário. Era um envelope amarelado, a caligrafia do pai estampada no canto, o seu nome escrito com a mesma firmeza que João usava quando queria que as instruções fossem seguidas. Lara segurou o envelope como se fosse frágil demais para ser tocado. O ar da sala pareceu ficar mais pesado. Havia dentro da casa mais do que mobília. Havia um passado que não desfazia tapeçaria por ninharias. Ela não abriu ali. Ficou encarando o envelope, percebendo que a mão que o escrevera não mais batia em seu ombro. Um remorso profundo a percorreu, não mais o remorso agudo do princípio, mas uma saudade que doía de outra maneira. A curiosidade e o medo se encostaram, e Lara entendeu que havia algo que, se lido, iria mudar tudo outra vez. A cena da estrada, o lenço no poste, o tilintar das latas, tudo isso se reencontrava em sua mão, naquela folha amarelada.
A decisão de abrir ou não abrir seria uma decisão que não pertencia apenas ao presente. Ela saberia, ali, se buscaria a verdade e a reparação, ou se continuaria deixando a história empoeirada no canto. Pena, vergonha e saudade se misturavam. Enquanto Lara segurava o envelope, a cidade lá fora seguia seu curso. Pessoas iam ao trabalho, crianças iam à escola, e em uma cozinha simples do outro lado da rua, Neuza cozinhava para quem aparecesse. Dona Elvira, em sua rua nova, fez o hábito de caminhar até a loja de tecidos, tocar os panos e agradecer em pensamento por cada dia em que podia costurar. Não sabia que o passado batia agora tremendo na porta de sua filha. Não sabia que a verdade escrita pelo pai aguardava ser lida. Não sabia das decisões que a leitura desencadearia. O momento da escolha para Lara estava próximo. Ela sabia, no fundo, que a carta poderia dizer mais do que lembranças. Poderia provar que havia quem, de dentro, acreditava na misericórdia maior que a vergonha. Talvez João tivesse escrito para conter o que agora corroía a família. Talvez aquela folha segurasse explicações que nem o tempo havia apagado. E ali, na sala onde o relógio fazia tic-tac com a paciência de sempre, Lara respirou fundo. Não havia público, nem câmeras, nem testemunhas além da casa vazia e do envelope. Ela deixou o papel sobre o colo, as mãos tremendo. E por um segundo foi criança de novo, sentindo o cheiro do bolo de fubá que a mãe fazia, e o som da máquina de costura que embalava noites quando o pai e a mãe conversavam baixinho. Esse é um ponto onde as vidas de Dona Elvira e Lara se cruzam de novo, não com a violência do abandono, mas com a possibilidade de que uma verdade escrita mude o curso das coisas. O que vinha a seguir não era previsível nem fácil. Havia a necessidade de justiça, disse o coração, mas também havia o medo da exposição, do julgamento, e de que o arrependimento não fosse suficiente para apagar o dano. Se você já sentiu que a vida lhe colocou numa encruzilhada, sabe o peso dessa folha entre os dedos. Segurar a carta e encarar uma bifurcação, seguir sem olhar para trás ou voltar e ver de frente o estrago causado. Para Lara, a escolha envolvia enfrentar Renato, enfrentar seus próprios erros e, talvez, procurar a mãe. Do outro lado da cidade, em um apartamento de paredes forradas de ultrassons antigos e fotos amassadas, Neuza preparou um café e deixou uma cadeira vazia à mesa. Não por providência para uma visita, mas porque a vida havia ensinado a ela que aquelas cadeiras vazias, cedo ou tarde, se enchiam de gente que precisava. Neuza não sabia que os passos da filha chegariam, mas tinha certeza de que quando chegassem, haveria pão e alguma palavra de conforto. A estrada que separou mãe e filha anos atrás começava a aparecer, aos poucos, como uma linha a ser desenhada de novo. Havia pontes por construir, e talvez pedras que precisassem ser removidas. Havia também a necessidade de que não se tratasse tudo como espetáculo. Reconciliação não é cura instantânea. É primeiro gesto, depois caminhada. Lara, sentada, sentiu o peso do envelope quente à sua mão, e a respiração prender na garganta. Não havia ainda a coragem para abrir, mas o impulso já caminhava em direção a isso. A vida, por vezes, pede um passo que dói. A diferença é que nem sempre sabemos qual passo será o primeiro para a cura. E enquanto ela hesitava, como que em câmera lenta, nós percebemos que a história era maior do que qualquer julgamento que se queira fazer. Era sobre escolhas, sobre consequências, sobre a capacidade das pessoas para errar e, ainda mais difícil, para reconhecer que erraram. Era sobre o que uma mãe faz quando ferida. Ela se levanta, costura sua vida com o que tem e ora, com voz baixa, para que a dignidade prevaleça. No momento em que Lara levou a mão ao selo do envelope, algo na casa pareceu segurar a respiração. Não era o fim, era talvez o começo de uma nova etapa, ou uma em que a verdade deixaria de ser apenas lembrança e passaria a ser instrumento de reparação. E reparar, sabemos, exige coragem, paciência e a disposição de ser humilde diante do outro. A história seguia sem pressa, e em cada esquina havia personagens prontos para escolher o seu papel. Quem acolhe, quem esconde, quem julga. Nas mãos de Lara estava uma decisão que não era apenas pessoal, afetaria a vida de uma mãe que, em silêncio, aprendeu a reconstruir o que lhe foi tirado. E ao redor, como pano de fundo, ficava a cidade que testemunhara tudo, com suas casas, suas padarias, seus olhares de curiosidade e compaixão. Atingimos aqui um ponto em que as peças estão espalhadas sobre a mesa.
o abandono que marcou a memória de todos, o resgate que mostrou solidariedade, a reconstrução digna de uma mulher que teve coragem de não se deixar definir pela violência, e a carta, aquela linha escrita pelo pai, que agora repousa nas mãos da filha. A decisão de abrir ou não abrir é um instante que nos deixará à beira do que pode ser justiça do destino, ou apenas o início de um caminho longo de reparação. E você, imagina o que viria a seguir se fosse seu nome ali no papel? Imagine o que custaria pedir perdão e o que custaria aceitá-lo. Imagine também que, às vezes, a justiça não se dá com cartório ou com manchetes. Ela aparece quando alguém volta e diz: fiz errado, posso tentar consertar. Seja qual for a resposta, há um encontro a ser feito, que pede coragem. O relógio continua a bater e a história continua a puxar seus fios. Ainda há o que contar sobre os anos que se seguiram, as noites em que Lara se arrependeu, as portas que Renato bateu, as costuras que Elvira fez para continuar. Mas agora, num silêncio carregado de possibilidades, a folha amarelada no colo diz que o próximo movimento será decisivo. Quando Lara finalmente rompeu o selo do envelope, a letra de João apareceu como se o tempo tivesse parado para ouvi-la. As palavras não eram longas, eram retalhos de um homem que sabia pouco da retórica do mundo, mas muito do peso de um olhar, do valor de um pão dividido e do que é cuidar sem aprisionar. João começava pedindo desculpas pela pouca coragem que a vida lhe dera às vezes, explicando que escrever fora a maneira que encontrou para continuar falando com os filhos, mesmo depois de não poder mais fazê-lo com voz. Havia uma parte na carta que, ao ser lida, fez com que Lara sentisse o chão virar. João descrevia com a simplicidade de quem já tinha visto muita gente passar pela feira e fazer propostas, que um homem lhe oferecera certa vez uma ajuda generosa, não em forma de dinheiro apenas, mas como um caminho. Deixa ir, nós cuidamos do resto. Foram as palavras aproximadas que João lembrava. O homem falara como se a vida da filha fosse uma mercadoria que se poderia melhorar com arranjos, como se mudando de endereço e de rosto se resolvesse a sorte de quem nasce com poucas posses. João contou que recusara, que o amor que tinha por Lara era mais que uma aposta por um futuro brilhante. Era o querer que a filha andasse de pé, sabendo quem era. Mais que confissões, a carta trazia um pedido e um lamento. João pedia a Elvira e pedia a Lara, ambas sem saber que um dia leriam aquelas linhas, que não deixassem o orgulho e a vergonha transformarem uma vida em cárcere. Não tornem a liberdade uma cela, escreveu ele, numa frase simples que queimou o ar do quarto de Lara. João sabia que às vezes o mundo oferece atalhos que confundem com salvação. Ele preferira a dureza de um caminho honesto, a facilidade de barganhar o presente. E terminou pedindo que o amor fosse sempre maior que a pressa de ser grande. Lara largou o papel. As letras continuavam ali, calmas, mas agora mais altas do que o silêncio da sala. Ler João foi como ouvir uma voz antiga dentro do próprio peito, a voz que lembrava do cheiro do bolo de fubá, do som da máquina de costura, do riso discreto que vinha depois do trabalho. Cada palavra do pai rasgou um lenço de vergonha, e junto deixou entrar a luz de uma verdade que ela fingira não ver. Ela havia participado ativamente daquilo que mais ferira a própria mãe. A reação imediata foi física. O corpo de Lara tremeu, a garganta apertou, e um choro antigo se abriu. Não aquele choro de quem pede desculpa sem entender o erro, mas o choro que vem de reconhecimento. Quantas vezes ela se olhara no espelho procurando a beleza que Renato prometera, e ao mesmo tempo se esquecera de quem a amara primeiro. Quantas vezes a ambição lhe parecera justificação para calar um amor. O envelope caiu ao chão e foi pisado sem perceber. Não houve espetáculo. Não havia plateia para aquela cena íntima. Havia apenas a casa e o relógio, como testemunha mansa. Lara se sentiu pela primeira vez em anos, pequena o bastante para admitir que estava perdida. E perder-se naquele instante foi o primeiro passo rumo a achar-se. Ela não falou com Renato naquela noite. As palavras no casal tinham se tornado pequenas rochas lançadas em silêncio, que iam afundando a ponte entre os dois. Mas a carta acendeu algo que nem o medo e nem a mesquinhez poderiam apagar. A necessidade de compensar, de procurar, de ser responsável pelo que suas escolhas fizeram. Recuada na cadeira, Lara fez um plano mudo. Não faria da busca um espetáculo para salvar a sua imagem. Buscaria porque era o certo, porque João havia pedido isso a ela,
mesmo sem saber. Na manhã seguinte, quando o sol tocou a cidade com uma preguiça que parecia perdoar, Lara tentou conversar com Renato. Tentou, mas as conversas com ele vinham sempre acompanhadas de análises sobre o que parecia conveniente para a família, sobre aparências e custos sociais. Renato ouviu a palavra mãe com o mesmo índice de paciência com que se ouve um detalhe que atrapalha um quadro já pensado. Havia em seus olhos o cansaço daquele que tem medo de perder vantagem. Quando Lara falou da carta, do que seu pai escrevera, ele desviou o assunto. Falou de contas, de custos, de como o passado às vezes atrapalha o futuro. "Você acha que eu quero isso para você?" Ele disse numa mistura de surpresa e ironia, como quem acusa sem se expor. Lara sentiu que qualquer diálogo naquele chão não a levaria ao ponto de onde ela precisava partir. Não houve briga com insultos, nem cenas levantadas. Houve antes a coragem de perceber que a estrada que ela havia escolhido era na verdade um labirinto, onde Renato era o guardador do seu próprio interesse. Dias depois, sem alardes, Lara fez as primeiras buscas. Não foi um processo simples. Muitos anos tinham passado. Mudanças de endereço, bairros, rostos mudados pelo tempo. Mas havia pistas. Jéssica, amiga antiga e agora colega de trabalho, que nunca deixou de achar estranho o sumiço repentino de Elvira no dia do casamento, foi a primeira mão amiga a estender. Ela falou de Neuza e disse que certa vez vira Elvira perto da pequena oficina de costura. Dona Cida, vizinha de longa data que guardara memórias mais do que rancores, emprestou uma lista de lugares por onde Elvira costumara circular. Padarias, lojas de tecidos, a feira aos sábados. Tarcísio e Juninho, os homens do caminhão, foram localizados. O mundo das estradas tem memória e rostos fixos. Eles lembravam bem do encontro na beira da estrada e deram a Lara a descrição exata do bairro onde deixaram a mãe com Neuza. Havia vergonha em cada telefonema, mas também a força de quem segurou durante anos uma verdade que agora precisava enfrentar. Lara caminhou por ruas que não reconhecia, perguntou por nomes que eram como fósseis no tempo. Cada porta que batia era um teste de humildade. Em algumas, ouviu o silêncio do cansaço do outro, em outras, ouviu conselhos moles. Mas havia um traço que convergia. Quem conhecia Elvira falava dela com a mesma reverência que se fala de quem, sem alardes, faz bem. A busca se tornou também uma peregrinação. Lara tocou portas que, ao som da sua história, abriam espaço para lembranças. Às vezes, recebia olhares de reprovação. O julgamento da cidade é lento a perdoar. Outras vezes, encontrava mãos que a encaminhavam com doçura. Em cada rosto, ela via o reflexo do que fora. Menina que usou as próprias mãos para construir um lar e que, por medo do espelho alheio, decidiu virar as costas. A chegada ao bairro onde Neuza morava não foi cinematográfica. Houve tropeços, uma confusão de ruas e um automóvel estacionado de maneira errada. Lara parou na frente de uma casa com uma cortina queimada de sol e por um instante teve vontade de voltar. Mas encarar o próprio erro era agora mais forte do que o medo. Ao bater, sentiu as pernas bambas. Neuza abriu a porta com a mesma firmeza com que recebia pessoas à mesa. Não era falta de curiosidade, era prática de vida. "Posso saber?" perguntou a senhora, com aquela voz de quem já ouviu muitas confissões e aprendeu a dar uma xícara de chá antes de qualquer julgamento. Lara contou. Contou sem floreios, com as mãos trêmulas e a carta do pai dobrada no bolso como promessa. Neuza olhou para ela por um longo tempo. Havia ali um misto de cansaço e compaixão. "Tá com fome, menina?" disse Neuza. Não foi pergunta de polidez, foi oferta de cuidado. Lara pouco comeu. Os olhos dela estavam cheios de outra fome, a de reencontrar o afeto que havia deixado à beira da estrada. A entrada na casa onde Elvira vivia foi sutil. Neuza explicou que a mulher ainda trabalhava aos poucos, que às vezes ficava na feira costurando lenços, outras vezes apostava no cafezinho das vizinhas. Não precisava de explicações detalhadas. Parecia que Elvira havia construído uma rotina que mantinha seu nome em movimento sem alarme. O reencontro aconteceu numa manhã amena de final de semana.
Elvira abriu a porta com um avental ainda cheio de linhas. Ao vê-la, Lara sentiu que todas as palavras do mundo eram pequenas. A mulher tinha nos olhos a mesma paciência de sempre, mas ali também havia marcas que o tempo imprimira com cuidado. Elas ficaram uma diante da outra, medidas pelo mesmo amor que as prendia e, por um tempo, pelo mesmo silêncio que as havia afastado. Minha filha, foi a primeira coisa que Elvira disse, usando as mesmas duas palavras que trouxeram uma tempestade anos antes na estrada. Havia nas sílabas tanto o abrigo de sempre quanto a dor que curava lentamente. Lara não sabia por onde começar. O choro veio primeiro, largo, e foi depois palavras, confissões dolorosas e honestas que não pediam perdão para se libertar da culpa, mas pediam, sobretudo, a chance de reparar. Eu li uma carta, começou Lara, sem conseguir olhar no rosto da mãe. Contou do pai, da oferta que ele enfrentara e recusara, e leu trechos das palavras que a tinham puxado de volta a si mesma. Falou da vergonha que a movera, da manipulação que a empurrou e das noites que passou sem conseguir dormir, porque sentia no peito o peso do que havia feito. Elvira ouviu tudo. Não interrompeu. Às vezes fechava os olhos e respirava profundo, como quem costura com as agulhas da memória. Depois de ouvir, ela fez algo que poucos esperavam. Sentou-se. Ergueu as mãos, tocou o rosto da filha, como se reconhecesse também ali a carne que ela sempre conhecera. Eu não queria. Eu jurei que ia protegê-la. Eu pensei que te soltar daquele chão você ia voar, disse Lara entre soluços, tentando explicar as escolhas que a haviam levado àquele ponto. E eu errei, mãe. E eu te fiz mal. Elvira ficou em silêncio longamente. Quando falou, a voz era baixa, firme. Minha filha, a vergonha me machucou tanto quanto te machucou. Só quem passou sabe o que pesa. Mas eu também sei o que é amor. Ela segurou a mão de Lara, e naquela pressão simples, havia uma sinceridade que não se compra. Não vim aqui para julgar, vim aqui para viver. E se você voltou, então temos trabalho a fazer. Perdoar é caminho, não é ponte que se atravessa num segundo. A confissão foi seguida de choro, abraço, vômito de emoções acumuladas. Não houve milagres nítidos. Houve sim uma abertura. Enquanto as lágrimas secavam, as mulheres conversaram sobre o que cada uma precisava. Elvira falou das noites que passou escondendo o nome da filha, das lágrimas que custaram ao orgulho de mãe e de como não quis transformar a vergonha em espetáculo. Lara ouviu e, pela primeira vez, entendeu que o perdão não necessariamente apagava a dor. Ele era o instrumento que permitia caminhar de novo, mesmo com cicatrizes. Nos dias que se seguiram, as coisas que pareciam enormes foram sendo feitas com gestos pequenos. Lara, com a honestidade que aprendera na dor, pediu a Renato o que era inevitável: que se separassem. Não houve cena pública, não houve acusações espetaculosas. Foi um reconhecimento sereno. Ela precisava se refazer distante daquele que a aprisionara. Renato reagiu como que perdendo um troféu que julgara merecer. Não houve vingança. Houve, melhor, uma dissolução do que já não servia. Amigos que antes se curvavam ao brilho social se afastaram, e o casamento desfez-se como uma peça que não serve mais ao palco. Lara dedicou parte do seu tempo a reparar outras coisas. Voltou, devagar, a costurar com a mãe em tardes cheias de fios e refazimentos. Não foi uma reconciliação instantânea e total. Houve dias de retraimento, palavras curtas, lembranças repetidas que feriam como cascalho no sapato. Mas também houve alegria simples, riso a respeito de um ponto torto, o bolo de fubá reaparecendo nas tardes, e clientes surpresa que reconheciam o talento de Elvira e a valorizavam com pequenas fidelidades. A cidade que tanto julgara também teve seus momentos de ajuste. Dona Cida, que não esquecera o rosto da mulher no dia do casamento, organizou uma espécie de mutirão discreto. Falou com comerciantes que conheciam Elvira, convenceu alguém a trocar materiais de costura por alguns concertos, arranjou um espaço numa feira local, onde a mãe poderia colocar suas peças. Não foi fama, foi sustento e restauração de dignidade.
A solidariedade aconteceu mais em sorrisos do que em manchetes. Vizinhas trouxeram clientes. Um senhor que dirigia uma loja de tecidos ofereceu desconto, e pequenas encomendas começaram a aparecer. Tarcísio e Juninho, os homens que a tiraram da estrada, também foram peças importantes. Ao saberem da busca de Lara, ofereceram-se para ajudá-la a montar uma banca com tecidos resgatados, como se o caminhão que outrora havia levado a mãe de volta também pudesse, de algum modo, levar suporte para reerguer o ofício dela. Não houve lucro extraordinário, mas houve retorno do que mais importava, o reconhecimento público que cura a aula. A justiça prometida pelo destino, então, não veio em forma de castigo grandioso para quem havia humilhado. Veio em outra fatura, a verdade revelada que levou a filha a sair da prisão do orgulho, a gentileza da comunidade que devolveu à mãe o lugar que jamais deveria ter perdido, e a decisão de Lara de assumir as consequências de seus atos, trabalhando para reparar economicamente e emocionalmente o que destruíra. Foi uma justiça restauradora, que nem sempre corrige todas as perdas, mas redesenha o possível. Houve momentos em que Lara teve de explicar a sua escolha aos que ainda insistiam em julgar. Havia quem dissesse que era tarde demais, que o dano estava feito. Ela ouviu com humildade e respondeu com ações. Trabalhou ao lado da mãe, abriu um pequeno cadastro de clientes, ajudou a vender peças em redes sociais e, depois de algum tempo, conseguiu viabilizar uma pequena reforma no lugar onde Elvira trabalhava. Uma vitrine simples, um aviso discreto dizendo costura da Elvira, e um letreiro que devolvia uma identidade quase apagada. A fé simples de Dona Elvira foi presente em tudo isso. Às vezes, em silêncio, ela fazia uma oração curta. Senhor, dá-nos passos para consertar, dizia. E suas palavras tinham a força de quem reconhece que a vida se rende a pequenos milagres diários. Não foram bênçãos espetaculares. Foram pedaços de pão divididos com vizinhos, clientes que vinham com um pouco de trabalho e voltavam com respeito, e o sorriso discreto da mulher que recupera sua dignidade. Lara também buscou fazer justiça para si mesma. Entendeu que o perdão que pediu e recebeu era só o começo de um processo mais longo. Terapia com uma conselheira da igreja para entender os mecanismos que a levaram a ceder à manipulação, trabalho voluntário ajudando outras mulheres que passavam por vergonha e exclusão, e um esforço constante para reconstruir a autoestima baseada não mais em espelhos alheios, mas em obras. Ela aprendeu tão bem quanto o perdão das outras que, embora fosse um alívio, não substituía as ações concretas para não repetir erros. E Renato? A vida lhe cobrou suas escolhas de um modo menos dramático e mais cotidiano. A ausência de caráter rara vez sustenta relações duradouras. Sem a imagem material que ajudava a seduzir, as relações dele foram se esvaziando. Não houve humilhação forçada, nem exposição que alimentasse a curiosidade alheia. O que houve foi o natural desmantelar de uma fachada construída sobre a manipulação, amigos se afastando, negócios que perderam parceiros, a solidão de quem prefere controlar a amar. A justiça ali foi o reflexo das próprias escolhas. Na reconstrução, muitos aprenderam lições que não cabiam em manchetes. A cidade ficou sabendo, aos poucos, que o que vira Las Latinhas não era apenas ruído. Era consequência de decisões pequenas que se acumularam como cascalho. E foi assim que a história ganhou uma moral que não ensinava com gritos, mas com passos firmes. A dignidade se reconquista com trabalho. O perdão é uma ponte. E a justiça muitas vezes é feita de arrependimento e de reparos. O reencontro definitivo entre mãe e filha não foi uma única grande cena. Foi um contrato diário de pequenos gestos. Lara devolveu uma parte do dinheiro que, como consequência, havia entrado em sua vida por meios que não eram limpos. Não porque esperasse aplausos, mas porque aprendera que justiça exige pagamento, mesmo que simbólico. Comprou materiais de costura, ajudou na publicidade silenciosa do negócio e esteve presente em datas importantes com a simplicidade de quem reconstrói um lar com um novo sentido. Houve um momento passado algum tempo em que Elvira e Lara sentaram-se na frente da antiga máquina de costura, lado a lado, e costuraram um pedaço de tecido com as mãos unidas. Não era cena romântica, era trabalho real, cheiro de falhas e acertos. Quando terminaram, olharam para o resultado e sorriram. Não era um rosto transformado por um passe mágico, mas era a prova de que coisas quebradas podem ser remendadas com cuidado. No aniversário de João, a pequena comunidade reuniu-se naquele mesmo pedaço de bairro onde a dor vira reconstrução. Houve bolo, desta vez, partilhado sem ainda o peso do passado, e algumas palavras simples pronunciadas por Dona Cida, por Neuza e por Tarcísio. Não houve celebração sensacionalista. Houve lembrança de um homem que escrevia cartas para orientar os filhos
e uma homenagem discreta à mulher que continuou vivendo pelo amor ao ofício. No palco silencioso daquele encontro, Lara fez um pequeno discurso. Foi humilde e breve. Pediu desculpas à mãe, agradeceu aos que ajudaram e assumiu o compromisso de, dali em diante, viver com mais verdade. Não foi grandioso, foi profundo. Havia na plateia informal olhos que choraram e outras mãos que bateram leve, em sinal de que a cidade aceitaria a prática da reconciliação que não exige espetáculo, mas sim responsabilidade. O destino, então, pareceu cumprir a sua parte de modo inesperado, não como um carrasco que pune, mas como um moderador que reorganiza o que estava torto. A justiça, que é a história prometida no título, não foi o retorno de uma moeda pelo mesmo barulho que feriu. Foi a restauração das vidas, a coragem da filha em voltar, a generosidade de quem acolheu e as decisões firmes de resolver o que foi feito por impulso e orgulho. Era uma justiça humana, feita de ações concretas, perdão pedido, trabalho feito, dignidade restituída, amizades refeitas. Aos poucos, o nome de Dona Elvira voltou a ser pronunciado com respeito. Não foi esquecimento do que ocorreu, mas reconhecimento da sua integridade. A costureira tornou-se para muitos um símbolo de resistência simples, quem ama sem cobrar e quem sabe reconstruir sem alarde. Lara, por sua vez, transformou sua dor em alerta para outras. Passou a acompanhar jovens do bairro que buscavam ascensão a qualquer custo, contando sua história como aviso e como exemplo de que existem caminhos que não exigem pisar os outros. Os passos seguintes não eram fáceis. A reparação não apagou noites de insônia, nem cessaram completamente as lembranças dolorosas. Mas o que surgiu foi uma via. Mãe e filha tornaram a ser parceiras de ofício e de vida, cada uma com sua fragilidade reconhecida e sua força posta a serviço do bem. A cidade, que antes fora o palco do abandono, tornou-se testemunha de uma lenta justiça que equilibra perdas e devolve o que pode ser devolvido: respeito, trabalho e amor. Em dias de céu limpo, quando se sentavam na calçada com uma xícara de café, conversavam sobre o que aprendiam. Perdoar não é apagar, dizia Elvira. É escolher caminhar junto apesar das cicatrizes. Lara concordava, segurando a mãe da mãe com a mesma ternura que outrora tivera medo de demonstrar. No encerramento dessa história, fica a lição que o destino às vezes cumpre com mãos humanas. A verdade que um pai deixou escrita trouxe à filha a coragem de voltar. A solidariedade de vizinhos e estranhos costurou a dignidade. E o perdão, quando verdadeiro, abriu a estrada para uma vida que, embora não perfeita, era a mais honesta. A justiça aqui não foi vingança, foi restauração. Foi o lento, necessário trabalho de quem reconhece o erro, pede reparação e juntos refazem um caminho. Se você assistiu até aqui, talvez essa história tenha tocado algo que existe em você. O medo de não ser suficiente, a dor de feridas que levam tempo para fechar, ou a esperança de que mesmo depois de errar, é possível recomeçar. Se essa palavra te alcançou, compartilha com alguém que precisa ouvir que não é tarde para pedir perdão e que a restauração, embora imperfeita, é real quando feita com responsabilidade e amor. E se quiser acompanhar histórias que tocam o coração e falam de recomeço, inscreva-se e compartilhe. Que a vida nos ensine a valorizar quem nos ama, a resistir às pressas do mundo e a construir justiça com gestos que curam.